que controla toda a parte de comércio exterior, esses Comex. E para isso você tem que ter um capital mínimo. Tá? O teu capital influencia diretamente o valor que você vai estar habilitado para importar ou exportar. Então, às vezes, que ele vai trabalhar num ramo que tem muita exportação ou importação, é vantajoso para ele aumentar o capital social para poder aumentar o volume de vendas e compras que ele vai poder fazer do mercado exterior. Então, o capital social, às vezes, você vai precisar... E o capital ele reverte diretamente o que é o patrimônio da empresa. Né? Porque uma empresa, assim, ela é dividida em três partes. E falando em contabilidade, seria o seguinte. De um lado, ele tem um ativo, que são todos os direitos da empresa. Do outro lado, eu tenho o passivo, que são as obrigações da empresa. E o patrimônio líquido. No patrimônio líquido, nada mais é o quê? O que a empresa... Quais são os direitos do sócio dentro daquela empresa? Um dos direitos é o capital social. Que ali vai ficar o capital social, os lucros da empresa. Então, o quê? Aquele capital, assim, quando acabar a sociedade, isso é o que volta para o sócio. Isso é o que volta para o sócio. Então, demonstra também, quando você tiver que usar a sua contabilidade num banco, pedir um empréstimo, o patrimônio que a empresa possui, isso influencia muito. No quanto você vai ter direito de crédito e tudo mais. Então, às vezes, vale a pena para uma empresa injetar capital. Uma outra situação que a gente pode ter é o seguinte, a empresa precisa comprar uma máquina. Ela não tem capital de giro suficiente para comprar aquela máquina. Mas o sócio tem. O sócio integraliza o capital, de capital gera o caixa para a empresa vai lá e compra o imobilizado que ela precisa. Então você tem N funções que você pode aumentar o capital social. Né? E a responsabilidade limitada é justamente isso, é sempre limitada a esse valor. Né? Diferente de o sócio individual que tinha antigamente, né, que você era ilimitado, só você podia responder com todos os bens pessoais. Então, que a gente fala, normalmente a gente fala assim, falha a pessoa jurídica, mas não falha a física. Com o empresário individual que tinha antigamente, podia falir a jurídica e falir a física. As duas podiam acabar com todo o seu patrimônio. Tá. Já é possível registrar na junta comercial atos de empresa individual de responsabilidade limitada? Assim, primeiro, quando começar a vigorar a lei, né, porque a lei começa a vigorar em 9 de janeiro, a partir do que a lei está vigorando, ela já está habilitada para você poder abrir as empresas com capital, essas empresas individuais. Né? Porque a lei é o seguinte, ela foi uma lei de julho, só que ela deu um prazo de que ela vigorar a partir de 180 dias. Por isso que ela começa a vigorar só agora em janeiro. Porque esse prazo é justamente o quê? Para ter uma adaptação dos órgãos, adaptação da própria junta comercial, cartório, para poder fazer o registro dessas empresas. Tem muita gente esperando para fazer esse registro? O que Eu acho que tem muita gente não esperando para fazer o registro, acho que tem muita gente esperando para tirar o sócio. Para tirar o sócio. Agora porque não vai mais haver essa necessidade, né? Porque tem estudos que fazem o seguinte, a grande maioria das empresas limitadas no Brasil, existe o sócio fantasma. Porque as empresas limitadas elas sempre começaram o quê? Com a força do trabalho de uma pessoa. Então, só que ela, com a força do trabalho, ela foi constituir uma empresa e sempre precisou de um sócio. Porque o mais comum que você vê numa empresa limitada é o seguinte, é um sócio com 99% e o outro com 1%. Esse 1% a gente sabe que está lá só para poder cumprir a sociedade. Então, isso vai ajudar muito o quê? Não ter mais a necessidade desse sócio, porque às vezes é o seguinte, você tem um sócio aí, a esposa, a mãe, um parente, que isso causa o quê para a pessoa física? Trabalho para a pessoa física que não participa dessa sociedade, ela só está no contrato, em declarar isso em declaração de imposto de renda. Né? De repente, sempre aquela preocupação, eu não sei o que o meu sócio está fazendo lá dentro, se tiver alguma coisa que vai me prejudicar aqui. Quando você fala assim, uma pessoa que tem participação de 1%, vamos supor, numa empresa que tem um capital social de 10 milhões, esse 1% faz diferença, mesmo que a responsabilidade é 1% de 10 milhões, mas é dinheiro. Então, acho que tem mais gente esperando para poder sair de uma sociedade para um empresário individual do que justamente para uma pessoa abrir uma empresa individual. Tá, agora, para essa empresa individual, vai ter que ter contabilidade? Essa vai. Porque essa empresa não tem nenhum tipo de diferenciação em termos de tributação. Ela vai ter a contabilidade normal, como qualquer sociedade. Regime tributário dela vai ser normal, como qualquer sociedade. Ela vai ser uma empresa lucro real, uma empresa lucro presumido, uma empresa no simples, de acordo com o ramo de atividade. Então, ela não vai diferenciar em nada de uma empresa que a gente costuma ver, uma limitada que a gente costuma ver no mercado. A única diferença é quadro societário. Mas pode entrar no simples? Pode entrar no simples. O simples fica sempre aquelas restrições de ramo de atividade, né? Porque você tem alguns ramos de atividade que não pode entrar no simples. Né?
Tem as restrições, vai ter